Dois interessantes personagens passam suas vidas tentando fazer parte do mundo do oculto, mas quando finalmente conseguem, parecem estar da parte errada de um ritual. Oi, gente, bem-vindos de volta à Itália, para onde a gente acaba sempre retornando, e esse é o momento perfeito para você se inscrever, se quiser, se não, sem ressentimentos. Vamos voltar todos juntos para 1994, onde nos encontramos na praia de Jesolo, que fica na província de Venezia. Estamos no mês de agosto, que é geralmente o mais quente do ano e também o último das férias de verão. Então a areia mal pode ser vista com a quantidade de guarda-sóis que a cobrem, e também os balneários estão cheios. Porque apesar do norte do país ser uma destinação mais de montanha para quem gosta de neve, em agosto faz calor, e aquela ali é uma das poucas opções para quem não quer atravessar o país para ir até uma praia. Que cheia assim tem um pouco de tudo, ou melhor, um pouco de todos os tipos. Mas podemos dizer quase com certeza que temos já os nossos vencedores no quesito excentricidade. São duas pessoas, sentados na frente de uma mesinha portátil, em cadeirinhas também portáteis. Eles estão vestidos quase a rigor, inteiramente de preto, e na frente deles uma toalhinha com cartas de tarô, completamente molhadas com a água do mar. Eles são o Mago Bauer e a sua discípula, a Maga Débora. Ele está manuseando as cartas com muita habilidade, enquanto pronuncia frases a baixa voz que parecem completar o feitiço sobre o tarô. E é essa ladainha a estrela do show. Ela dita tudo rapidamente, sem hesitação, mas impossível de entender, mas não por isso menos hipnotizante e atraente até. Afinal, o Mago Bauer não é conhecido apenas como um mensageiro entre as coisas daqui e aquelas do além. Ele é também muito simpático, carismático e divertido até. Ele dá um show. Isso desde que conheceu a magia, como diz ele, de um cigano feiticeiro, que é o máximo de informação que ele dá sobre si mesmo durante esses shows, voltando rapidamente para sua enigmática ladainha. De vez em quando soltando uma palavra grande, rebuscada, daquelas que chamam atenção, e dando conselhos muito generalizados, mas que parecem ser pessoais o bastante para manter a atenção das pessoas sobre si, que parece ser o que ele realmente gosta, diferente da sua companheira, a tal Maga Débora, um pouco mais discreta, com seus cabelos castanhos bastante curtos, sempre com grossas argolas douradas nas orelhas, a maquiagem bastante pesada e sempre ao lado de Bauer, servindo como uma espécie de assistente do mago, uma aprendiz. Ela também parece fascinada por ele, que vamos conhecer um pouquinho mais. Giovanni Bau é o seu verdadeiro nome. Em 1994, ele está com 43 anos. Ele nasceu em Vicenza, uma cidade da região do Vêneto, perto da conhecida Venezia, mas é criado em Arciero, uma cidadezinha bem menor, com apenas 3.000 habitantes, que ficava a 45 quilômetros de distância. E era ali em Arciero que ele morava ainda, com 2 irmãos e com a sua mãe, que na sua realidade não muito mágica, era quem sustentava ele ainda. Porque Giovanni mal terminou a escola e nunca teve um emprego de verdade. Porque Giovanni sempre seguiu suas paixões. Por exemplo, desde adolescente, ele passava horas e horas, dias trancados no quarto, estudando árvores genealógicas e livros de ocultismo e esoterismo, que mais do que paixão, se torna uma verdadeira obsessão para ele, que lê um livro depois do outro sobre o assunto. Quando não está em casa lendo, atrás de um livro, ele está na biblioteca, sempre perseguindo as tais artes ocultas, dando prioridade para a magia negra e a heráldica, que se você, como eu, não tinha ideia do que fosse, refere-se simultaneamente à ciência e à arte de descrever os brasões de armas ou escudos, arte na qual Giovanni Bau dizia ser um especialista. E não só sobre esse assunto, ele era conhecido por ser uma pessoa que dizia ser especialista em vários assuntos, especialmente aqueles que ninguém entendia, em várias coisas. E apesar de passar muito tempo atrás dos livros, como eu disse, ele é lembrado como um jovem bastante simpático, extrovertido até, que não tem nenhum problema em começar uma conversa. Conversas que geralmente consistiam em Giovanni contando coisas mirabolantes que todos sabiam não conter um pingo de verdade, mas se divertiam com as suas excentricidades. E no meio dessas histórias começou a aparecer um tal cigano, que ele dizia que tinha encontrado e que tinha mudado sua vida. Por quê? Porque o cigano tinha aberto para ele a estrada para a verdade. E foi assim que pouco tempo depois Giovanni se disse pronto para transformar essa sua paixão pelo oculto em uma verdadeira profissão, um chamado.
Ele começa a usar uma capa, então, e se apresentar como Mago Bauer, girando por festivais e festas locais, lendo o tarô e prevendo o futuro. O mago começa então a montar a sua mesinha com velas pretas, com talismãs e atrai algumas pessoas. Com seu jeito carismático e ao mesmo tempo um olhar intenso e penetrante, consegue convencer alguns, mas com aquelas pessoas que já o conheciam é um pouco mais difícil. Parecia um pouco exagerado para a família e amigos que as histórias que ele costumava contar para eles, ele agora estivesse contando para estranhos e prevendo o futuro e dando conselhos. Para não falar das noites que ele passava no cemitério fazendo sabe Deus o que. Giovanni estava então passando de jovem excêntrico que contava histórias mirabolantes e era considerado um pouco bizarro para uma pessoa inquietante, como se ele finalmente estivesse acreditando nas próprias histórias que inventou. E assim, com o passar dos anos, o mago, cada vez mais sozinho, mergulhava cada vez mais no oculto. Isso até que ele encontrou Débora, em um festival de rock, onde ele atraiu o olhar da jovem que estava então com 23 anos em um profundo descontentamento com a vida, que completamente fascinada decide naquele dia mesmo que a solução para todos os problemas, a solução para a sua vida é jogar tudo para o alto e seguir aquele homem, que sentado do outro lado daquela mesinha, estava falando sobre coisas nas quais ela acreditava, que ela considerava serem importantes, ao contrário de todas as outras pessoas na sua vida. Que ela não sabia, mas era exatamente como o mago se sentia também. Mas agora ele também tinha encontrado uma companhia, que nós vamos conhecer um pouquinho melhor. Débora nasceu em Venezia em 1972. Na época que se conheceram, ela estava então com 22 anos, 21 a menos que o Mago Bauer. Ela era fruto de um relacionamento proibido entre um marinheiro e uma mulher de origem africana, e os seus pais a tinham abandonado assim que ela nasceu. Débora acaba vivendo na casa de uma família durante 8 anos, até 1980, até que ela é finalmente, oficialmente adotada por um casal sem filhos e passa a se chamar então Débora Portoghese e se transfere com seus novos pais para a cidade de Montecchio Maggiore, que fica a 70 quilômetros mais ou menos de Venezia. Mas todas essas mudanças não são vistas como uma oportunidade pela pequena Débora, que se sente simplesmente abandonada mais uma vez. Primeiro pelos seus pais biológicos e agora pela família que tinha cuidado dela até então. O que faz com que ela cresça um pouco alheia, destacada dos seus pais adotivos emocionalmente, que a criam com bastante rigor, podemos dizer, sendo seguidores árduos da fé cristã. Fé essa que Débora aprendeu a resistir completamente. E quanto mais ela desdenhava, mais os pais acreditavam ter que incutir essa fé na filha, que mais se tornava rebelde. E sempre mais distante dessa sua nova família, que era formada pelo pai, Pasquale, um topógrafo aposentado, que durante a aposentadoria começou a trabalhar como assessor na prefeitura da cidade. E a mãe Linda, que era também aposentada, ela tinha trabalhado como operária numa fábrica, mas antes disso tinha sido uma freira católica. E agora se dedicava e muito à vida da paróquia local. Ou seja, Débora não tinha muito como fugir daquele âmbito religioso, mas como acontece muitas vezes com os adolescentes, mais ela era obrigada, mais se rebelava. Com o tempo, desenvolvendo uma verdadeira aversão por tudo aquilo que seus pais consideravam mais sagrado. E como era de se esperar, essa distância emocional entre Débora e sua nova família não lhe fazia nada bem. Ela estava cada vez mais deprimida e sozinha. E ao contrário do que seus pais esperavam, com o fim da adolescência, a chegada da idade adulta, essa sensação não desapareceu. Pelo contrário, parecia piorar, com Débora chegando a perguntar para os pais se eles a tinham comprado. E pouco tempo depois que isso aconteceu, Débora se encontra um dia sozinha em casa e no meio de uma das suas frequentes crises de depressão, ela tira o telefone da tomada, se tranca no banheiro e engole um frasco inteiro de soníferos com meia garrafa de licor. Mas felizmente ela é encontrada por sua mãe a tempo, escapa por um tris e é então internada no departamento psiquiátrico de um hospital de Vicenza, onde ela acaba fazendo amizade com um enfermeiro chamado Cândido, que depois que ela recebe alta, deixa que ela se hospede por algum tempo na sua casa. Ela está se sentindo muito melhor da sua depressão, decide começar a estudar enfermagem, mas não consegue ainda pensar na ideia de voltar para a casa dos pais, onde ela não consegue ser ela mesma. É a primeira vez na sua vida que Débora parece ter uma espécie de plano, ela gosta do que ela está fazendo, ela conquista um amigo e começa até a cogitar sair para se divertir, como os outros jovens de 23 anos. E é assim que ela acaba aceitando o convite para um festival de rock. E esse novo rumo que a sua vida estava tomando
muda completamente. Então, apesar de nunca ter ficado claro completamente qual era a natureza do relacionamento dos dois, se era romântico, se era casual, se tinha alguma coisa de físico, o fato está que a paixão dos dois pelo oculto foi motivo suficiente para que naquele mesmo dia, saindo do festival, o destino de Débora fosse a casa do mago. E eles começam a viver daquele momento em diante um relacionamento que, romântico ou não, é completamente exclusivo, no sentido de que pouco a pouco ambos interrompem os seus já escassos contatos sociais. Eles praticamente rompem com o resto do mundo que não pensava como eles. Eles estão então ou trancados em casa, sozinhos, ou girando pelas ruas de Vicenza, tentando achar um lugar onde colocar a tal mesinha, ou lendo as cartas de tarô, que é o único momento, onde eles interagem com outras pessoas. Aliás, Débora nem isso, porque mesmo estando presente fisicamente ali, ela está quase sempre em completo silêncio, como que destacada. Bem diferente de Bauer, que quando é visto fora daquela mesinha do oculto, parece uma sombra daquela pessoa que ele se torna quando está lendo o tarô, quando coloca aquela capa. E é assim a rotina deles, mais ou menos, desde que eles se conhecem. Durante o inverno, eles giram pelas festas de cidade pequena e os festivais de música, e durante o verão, eles montam a mesinha ao longo do litoral, onde eles parecem destoar mais, ainda mais, do mundo ao redor deles, combinando sempre só um com o outro. Mas na verdade eles não estão assim há tanto tempo juntos, não tem nenhum ano ainda. E se de um lado Débora tinha aberto para ele toda a sua vida, o seu passado, o mago não tinha sido assim tão transparente com ela. Deixando de mencionar, por exemplo, que ele tinha sido condenado por fraude e extorsão, por um motivo que eu vou deixar que vocês decidam. Um belo dia, o nosso amigo mago decide que teve um plano genial. Ele sabe como conseguir bastante dinheiro sem quase nenhum trabalho. Ele vai então até um supermercado na província de Milano, munido de uma seringa com uma substância chamada Gatalax, que é um laxante, e começa a injetar em diversas garrafas colocadas ali em exposição de suco de framboesa. Ele vai então para casa, liga para o supermercado e pede para falar com o gerente e coloca então em prática o seu plano diabolicamente genial. Ele diz: olha, eu acabei de fazer isso, mas eu prometo nunca mais fazer se vocês versarem na minha conta 1 bilhão de liras. Giovanni é rapidamente identificado, julgado e condenado a 3 anos de prisão por essa tentativa tragicômica de extorsão. Mas a sua pena, de 3 anos, como a gente já viu acontecer em casos muito mais graves aqui na Itália, foi suspensa, assim como a carreira criminosa do mago, que tem que finalmente aceitar que para ser mago vai ter que continuar vivendo com a mãe, ou melhor, sob o teto da mãe, porque ela pagava sim todas as contas, 100%, mas eles não tinham quase mais um relacionamento. Ela não fazia mais parte da vida do filho, que estava cada vez mais isolado, e ainda mais quando ele trouxe Débora para casa. Débora, a quem a mãe de Giovanni passou também a sustentar e com quem ela tinha ainda menos contato do que com seu filho. Mas isso não impediu que ela percebesse que desde a chegada da jovem, Giovanni estava cada vez mais obscuro. E a mesma coisa foi observada pela família de Débora. Começou a visitar os pais, pouco, esporadicamente, apenas por 2 dias, mas o suficiente para que eles percebessem que ela estava lendo um tipo um pouco estranho de livro e que também ela tentava esconder, e eles fingiam sempre que não tinham visto, mas ela tinha algumas marcas pelo corpo. Eram símbolos que a família não conhecia exatamente, mas dava para perceber que eles tinham sido feitos com fogo na pele dela. Mas devido ao relacionamento já difícil deles, os pais não perguntam nada e ela diz menos ainda. O que não impede que eles acabem não aguentando e na última vez que ela vai visitá-los, o que acaba sendo a última vez, eles pedem, aliás, eles imploram para que ela volte para casa, porque mesmo sem saber os detalhes do que ela fazia, o tal mago tinha o dobro da idade da filha e também tinha aquelas marcas que para eles era demais. Mas suas súplicas, obviamente, não adiantaram. Nas próprias palavras de Débora, com o mago Bauer ela tinha encontrado a sua dimensão. O que ela também repetiu para o seu amigo, o enfermeiro Cândido, que ela foi visitar quando ela foi encontrar os seus pais. Com ele ela se abriu um pouquinho mais. Quando questionada, ela explicou que aquelas marcas tinham sido feitas durante um ritual, quando ela se tornou aprendiz, discípula do mago. Ela estava aprendendo tudo sobre o oculto e aqueles ali eram os símbolos dessa entrega no seu corpo.
O amigo, obviamente, não gostou muito da resposta, também tentou aconselhá-la, mas Débora só repetiu que ela tinha certeza absoluta que aquele ali era o único caminho para ela. E então, nos meses que se seguem ao tal ritual de iniciação, o mago e Débora passam a maioria das noites agora acordados, realizando outros rituais. Os símbolos agora podiam ser vistos por toda a casa e na porta de entrada foi desenhada uma lebre com a cabeça humana e a escrita: "Cuidado, casa do Mago Bauer". E o aviso não era uma brincadeira. Dentro do apartamento foram colocadas também armadilhas, como âncoras de ferro pesadas penduradas sobre o teto e uma caixa cheia de seringas que, se fosse aberta, um dispositivo soltava uma mola que jogava essas seringas prontas para furar na cara do possível curioso, provavelmente cheias do tal laxante. Honestamente, uma coisa meio desenho animado, né? E eu diria que os dois magos estavam com muito tempo livre nas mãos. Problema esse que é resolvido quando algo muito inesperado acontece. No verão de 1995, a mãe de Giovanni morre e o mago herda uma quantidade em dinheiro de mais ou menos 20 milhões de liras, que, para a gente ter uma ideia, um salário médio na época era de um pouco mais de 1 milhão de liras ao mês, ou seja, ele recebeu de uma vez o equivalente a quase 2 anos de salário. E o que ele faz? Ele decide, juntamente com Débora, fazer uma viagem. Os dois ocultistas venezianos então comunicam a parentes e amigos que eles vão viajar e o destino escolhido foi o Marrocos. Dizem que eles vão estar fora por mais ou menos 2 meses e voltam lá pelas festas de Natal. Partem então no dia 6 de outubro de 1995. E a partir dessa data, por exatamente um mês, não se sabe para onde eles vão nem o que eles fazem. E o próximo sinal deles, então, é no dia 6 de novembro, sempre de 1995, quando eles alugam um apartamento, mas não no Marrocos, em Creta, uma famosa ilha grega. E é ali que eles passam exatamente um mês, deixando o local no dia 6 de dezembro e desaparecem novamente. Até a terceira e última vez em que eles são vistos, no dia 24 de dezembro de 1995. Quando Giovanni Baú e Débora Portuguese são encontrados sem vida em uma praia em Sítia, ainda na Grécia, aos pés de um enorme penhasco de 50 metros de altura. Um lugar famoso principalmente pelos rituais esotéricos praticados em suas cavernas. A primeira hipótese, então, considerada pelos investigadores gregos é que o casal tenha tirado a própria vida se jogando do penhasco. Uma hipótese bem pouco provável e até ridícula, considerando que não tinham fraturas nem arranhões no corpo. Seria normal com a queda de 50 metros, terminando por rolar num penhasco. Mas se a perícia não revela ossos quebrados, revela outras coisas ainda mais chocantes. Giovanni tem a cabeça quase que totalmente separada do pescoço, enquanto Débora tem o rosto completamente desfigurado. Os dois estão amarrados, bem unidos por uma corda na altura da pelvis, e a esse ponto, obviamente, a possibilidade de um homicídio começa a ser muito mais considerada. Afinal, é óbvio que Giovanni não tentou tirar a própria cabeça e Débora não infligiu feridas no seu rosto assim tão profundas a ponto de não ser reconhecida antes de pularem por espontânea vontade de um penhasco. Era óbvio que os dois ocultistas tinham sido machucados por alguém que prosseguiu a tirar a vida deles. Mas por quê? Faltava um motivo. O que os recém-chegados àquela ilha podiam ter feito de tão grave assim para merecer um final hediondo desses? E mais uma vez as hipóteses se tornam criativas. A primeira teoria sendo que os dois teriam se envolvido com o comércio de achados arqueológicos e o negócio tinha terminado muito mal. Mas a pista não se sustenta e, entre outros motivos, porque os indícios estão apontando claramente em outra direção, a pista satânica. Para começar, temos a localidade onde eles são encontrados, a praia de Sítia, que, como eu disse, é frequentemente usada por várias seitas, não apenas locais. E as vítimas e a cena em torno delas oferecem pistas que corroboram isso. Giovanni está vestido completamente de preto, enquanto Débora, nua da cintura para cima, está usando uma saia e sapatos vermelhos. E a nudez, total ou parcial, principalmente feminina, é uma peculiaridade ritualística encontrada em diversas religiões e cultos. E usar sapatos vermelhos tem um valor esotérico.
em muitas religiões, inclusive na fé católica. E por isso são tão recorrentes em diversas fábulas, histórias, filmes, contos de fadas. A versão cinematográfica de O Mágico de Oz, de 1939, é provavelmente o caso mais conhecido. Os possíveis significados são muitos, mas em geral usar sapatos dessa cor pode remeter a uma viagem alegórica muito difícil, como a gente vê em Oz. Provavelmente um rito de iniciação ou algo semelhante, a partir do qual é sempre muito difícil voltar atrás. E mesmo o fato que os dois estavam ligados entre si com a corda pode ter um significado muito parecido com esse. E mais explicitamente, com uma mensagem mais clara, encontramos símbolos nos seios nus de Débora, que nunca foram liberados para a mídia, nunca foram mostrados, mas sabemos que diversos pesquisadores identificaram como sendo do mal. Depois temos o ataque em si, o crime em si, porque tirar a vida de alguém separando sua cabeça ou o fato de, antes de tirar a vida, desfigurar fortemente a pessoa, tem um significado ritualístico preciso em muitos grupos do oculto e é também usado pelas máfias locais, que têm suas raízes no esoterismo. E depois temos a cena, porque como eu mencionei, não apenas o corpo, não apenas as vítimas tinham indícios de um ritual, a cena do crime também. A poucos metros dali, os investigadores encontraram diversas páginas de livros diversos, meio queimadas, bem como a Renault 4 que o casal estava usando durante a viagem que eles tinham alugado, também quase toda incinerada, com mais folhas de livros dentro. Tão queimados que, na verdade, só algumas frases e palavras puderam ser identificadas, como os nomes de alguns santos e algumas frases desconexas como o seu filho está em perigo e se o mar morre, o peixe sabe. E por toda parte, cartas de tarô, velas e objetos afins. E uma vez que a teoria de um ritual tinha sido considerada a mais provável, a principal, encontrar ligações não tinha mais fim. Mesmo as datas-chave da viagem das duas vítimas parecia que apontava para essa direção. Afinal, não sabemos o que Giovanni e Débora fizeram durante todo o tempo, mas nós sabemos que eles deixaram a Itália no dia 6 de outubro de 95, alugaram uma casa no dia 6 de novembro e deixaram ela no dia 6 de dezembro. 666, 666, não importa como a gente diga, o número não precisa de apresentações, não é? E para completar o jogo dos números, a última coisa que sabemos sobre o casal é que eles fizeram parte de um suposto ritual na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Dessa vez uma data que não precisa de explicações. Pode tudo ser coincidências estranhas, mas também podem ser escolhas não aleatórias. Assim como comunicar a todos que o destino da viagem era Marrocos e terminar na Grécia podia ser só uma mudança de planos, poderia também ter sido uma decisão planejada, porque eles estavam fazendo alguma coisa que era melhor esconder. E a polícia grega, então, começa a tentar descobrir exatamente o que o casal estava fazendo nesse tempo que a gente não tem notícias deles. Começando pelo mês que eles passaram na tal pensão. Os funcionários ali e todas as outras testemunhas traçam um perfil de Giovanni e de Débora bastante óbvios. Eles eram isolados e um pouco estranhos. Mas eles também relatam algo menos óbvio. Dizem ter visto Débora diversas vezes visivelmente bêbada, e em algumas dessas vezes na companhia de um menino loiro, que nunca foi identificado. E o resultado das autópsias mostram realmente uma quantidade alta no sangue dos dois, principalmente no de Débora, o que é muito estranho, porque ela era completamente abstinente, de acordo com o que disseram todos aqueles que conheciam ela e que estavam nesse momento sendo interrogados pela polícia na Itália, que, é claro, também estava trabalhando no caso. E eles começaram investigando a casa do Mago Bauer, procurando alguma coisa que pudesse demonstrar, revelar os verdadeiros planos deles para a viagem. Mas eles encontram só uma quantidade gigantesca de parafernália esotérica, algumas armadilhas, mas nada que de maneira nenhuma remeta a Creta ou a Grécia de maneira em geral. Nem entre as dezenas de livros ali eles conseguem encontrar alguma coisa que seja semelhante àquele ritual específico. Aliás, eles percebem que tudo ali era de alguma maneira ligado ao oculto, ao esoterismo, mas não ao satanismo. Na verdade, o único texto que foi inicialmente, pelo menos, considerado como uma ligação entre as duas vítimas e o culto a Lúcifer
foi encontrado no antigo quarto de Débora, foi entregue para a polícia pelos pais dela. E era o tal livro, A Mão Esquerda da Escuridão, mas que descobriu-se se tratar de um simples romance de ficção científica de 1969, que apesar de ter chocado completamente os pais da jovem, não tinha nada a ver com adoração ao diabo. E não estava sendo nada fácil o trabalho da polícia italiana. Era muito difícil descobrir a verdade sobre os ditos magos. Isso porque Giovanni e Débora eram muito marginalizados. Eles tinham então contato com pouquíssimas pessoas, pessoalmente, de verdade. A maioria das informações então vinham de fofocas e rumores. Alguns falam de rituais noturnos realizados pelo mago já há muito tempo, muitas vezes dentro do cemitério da cidade, nos quais Débora, posteriormente, também estaria envolvida. No entanto, ninguém sabe dar um detalhe sobre as tais cerimônias. Depois contam também sobre tal cigano que tinha ensinado tudo a Giovanni, mas também ninguém sabe nenhum detalhe. Ninguém nunca viu nada, ninguém nunca testemunhou verdadeiramente alguma coisa, ninguém sabe de nada. Além do fato que ele usa uma capa, que ele tem uma mesinha desmontável e que ele lê o tarô, nada é fato. E quanto a Débora, sabem menos ainda. Ela é descrita simplesmente como uma extensão do mago, que segue ele para onde ele vai e faz o que ele pede. Mas os investigadores persistem e algumas pessoas chegam sim a dar informações que seriam potencialmente mais interessantes. Há quem diga que nos últimos meses de suas vidas, os dois ocultistas tinham frequentado sim alguns grupos politeístas ali na região de Vicenza. E teve também quem disse que eles com certeza estavam ligados a um grupo satanista pouco conhecido na área de Marostica, também na região de Venezia. Pistas que a polícia acaba realmente investigando, mas nunca encontra nada que corrobore, que prove uma verdadeira conexão. E a investigação acaba encalhando. Mas, como era de se esperar, apesar de ter sido um caso estranhamente pouco divulgado, eu acho que porque aconteceu no exterior e antes da era da internet, novas teorias começam a aparecer. A mais forte era que Giovanni e Débora teriam tido sim contato com algumas seitas da região onde eles moravam e tinham tentado aderir a uma delas. Mas os participantes, tendo julgado os pseudomagos pelos tolos que eles pareciam ser, poderiam ter organizado uma espécie de armadilha para eles, enviando os dois para a Grécia, dizendo que eles fariam parte de um ritual de iniciação, quando na verdade o mago e a sua discípula eram parte do ritual, mas da outra parte, do outro lado, eles seriam sacrificados. Existem também algumas variações dessa hipótese, na qual os dois magos tinham contatado a tal seita, que tinham dito para eles que ok, vocês podem fazer parte com a gente, vão então para o Marrocos e ali vocês vão ter o seu ritual de iniciação. Chegando ali, alguma coisa no comportamento dos dois fez com que o pessoal do culto pensasse, não, é melhor eliminá-los. E eles usaram então um ritual como uma maneira de enganá-los, de conseguir fazer isso, de despistar. E teve quem foi além e acreditou que Giovanni e Débora tinham consentido. Eles tinham aceitado aderir à seita para serem sacrificados. Essa teoria, por razões mais do que óbvias, é a menos acreditada. Tudo bem ser um pouco excêntrico e estranho, mas decapitado e desfigurado são outros 500. E não faltou também quem se perguntasse, e se a coisa esotérica, ritualística, não tivesse nada a ver com nada? Fosse só para despistar. Os dois magos podiam ter se envolvido, propositalmente ou não, em algumas atividades criminosas e foram mortos em consequência disso. Talvez tenha sido uma punição por tentar enganar de alguma maneira o crime organizado. Eu acho pouco provável, levando em consideração que eles não pareciam ser gênios do crime. Será que eles teriam essa coragem? Eu acho que não. E por último, permanecendo no time das hipóteses improváveis e muito imaginativas, cogitou-se que os dois teriam sido vítimas de criminosos seriais. Sim, no plural, por algum motivo. Parece absurdo, é claro, mas os defensores dessa teoria argumentam que Giovanni e Débora pareciam as vítimas perfeitas. A verdade, é claro, pode não ter nada a ver com nenhuma das opções anteriores. O que é fato é que ainda hoje, em 2023, 22 anos depois, o assassinato do Mago Bauer, ou Giovanni Baú, e de Débora Portuguese é ainda um clássico caso arquivado. E é bem razoável pensarmos, acreditarmos que a verdade nunca vai ser descoberta, porque, principalmente, ninguém se importa mais. Obrigada.